Olá, alunos! Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são as operações de paz e por que é tão importante o engajamento brasileiro dentro dessas operações, ou até mesmo problematizar um pouquinho esse engajamento. Então, primeiramente, a gente precisa entender, o que são operações de paz no âmbito das Nações Unidas, que é que é a organização a qual esse instrumento de construção da paz, desde agentes internacionais pertence. Então, as operações de paz, elas são criadas ali desde 48, quando a gente tem a primeira operação de paz para monitorar o cessar-fogo no conflito árabe-israelense. Nesse primeiro momento, as operações de paz da ONU, que são esse importante instrumento criado no âmbito dessa organização, para tentar manter a paz e fomentar também uma estabilidade securitária no ambiente internacional, elas adquirem, elas possuem um caráter um pouco mais simples do ponto de vista, eu acho que até limitado, do ponto de vista do que militarmente era possível. Então, naquele momento, as operações de paz eram apenas pequenos contingentes de soldados, enviados pela ONU, os famosos capacetes azuis, que deveriam, adotar como elementos principais dessa operação a noção de que eles deveriam ser imparciais, o não uso da força apenas em caso de defesa do mandato, ou seja, não se deveria empreender a guerra numa operação de paz, e de acompanhamento do cessar-fogo. Então, o objetivo principal dessas primeiras operações de paz era apenas monitorar o cessar-fogo e tentar levar as partes envolvidas no conflito a uma negociação para que se findasse as hostilidades entre as partes beligerantes, que é como a gente fala dentro da teoria de estudos para a paz. E o que acontece, Como é que isso vai se desenvolvendo? Então, durante a Guerra Fria, você deve lembrar, a gente tem ali o Conselho de Segurança mais congelado e logo a atuação da ONU mais limitada no âmbito internacional, porque a gente tinha ali, se desenvolvendo a disputa bipolar entre Estados Unidos e Soviética, ambas as potências estavam no Conselho de Segurança da ONU, e com isso, dificilmente se chegava a um acordo sobre o que o Conselho de Segurança deveria fazer em determinados casos. Então isso leva, a operações de paz mais limitadas do ponto de vista de atuação, do ponto de vista do mandato que era encaminhados, a cenários pós-conflito ou até mesmo em conflito. Mas com o passar do tempo, e sobretudo com o final da Guerra Fria, essa forma de se pensar a manutenção da paz e o fomento da segurança e da estabilidade internacional por meio das Nações Unidas vai se modificando, Claro que também muitas formas de se entender a própria paz também se modificam nesse meio tempo. A paz começa a ser entendida não apenas como ausência de guerra, então construir a paz não pode ser apenas, evitar construir um cessar-fogo, mas também deve pensar o quê? Nos problemas estruturais das sociedades. Então, construir a paz demanda um investimento mais profundo, E isso está muito relacionado, por exemplo, com o genocídio de Ruanda, que acontece em 93, Então, milhares de Tutsis acabam morrendo, sendo assassinados brutalmente pela disputa que existia ali entre Tutsis e Hutus em Ruanda, e a ONU, que estava no terreno, por não ter um mandato no qual eles poderiam utilizar a força, eles acabam, sendo retirados. E tudo isso leva a uma ampla discussão sobre como as operações de paz devem ser empreendidas. E qual é o mecanismo muito importante para a gente nesse momento, que vocês podem acompanhar ali no slide que vai aparecer para vocês? Que a gente vai entender quais são esses novos instrumentos pensados pelas organizações das Nações Unidas para construir a paz, Então, ali em 92, a gente vai ter o documento que a gente chama Uma Agenda para a Paz, que ele é elaborado pelo Boutros Ghali, que era o secretário-geral da ONU naquele momento, e ele estabelece mais instrumentos que possuem, digamos, uma maior possibilidade de atuação dos mandatos daqueles contingentes, das operações de paz que eram criadas. Então vamos me acompanhar ali nos slides para a gente ver quais eles eram. A gente tem ali, primeiramente, a ideia de peacemaking, que é a ideia de pacificação, então é tradicional, ela mantém aquela forma de se construir a paz lá de 48, baseado no que a gente chama de Santíssima Trindade,
que é essa ideia de neutralidade, de não emprego, de não utilização da força, a não ser em caso de defesa do mandato, e nesse acompanhamento ali do cessar-fogo, né? Então é baseado nessa ideia de que as operações de paz são bastante limitadas e devem apenas conduzir os grupos beligerantes a um acordo, ao estabelecimento da paz. Depois a gente vai ter o que a gente chama de peace enforcement, ou seja, literalmente forçar a paz, né? Forçar a construção da paz por meio da aplicação da força. Então, esse instrumento, né, o peace enforcement, recorre ao capítulo 4 da Carta das Nações Unidas, né, e diz que a gente pode empreender a guerra em casos que grupos beligerantes violentos não estão dispostos a entrar em um acordo de paz. Então, essa ideia de que a gente vai utilizar o uso da força, que a gente vai empreender a guerra para construir a paz. Depois a gente vai ter o que a gente chama de peacekeeping, que são operações de paz que podem tanto assumir um caráter mais limitado como o peacemaking, né? Então podem ter tanto esse caráter um pouco mais limitado no terreno do ponto de vista do que politicamente é possível fazer, né? Então ter um caráter mais de acompanhamento ali do desenvolvimento do conflito, ou podem ter um caráter um pouquinho mais alargado, já envolvendo outras operações que visam essa ideia de construir a paz para além, né, do mero cessar-fogo, para além da mera paz negativa, né, para além da mera ausência de conflito. E depois a gente tem ali, por fim, o peace building, que se torna muito recorrente ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, que é essa grande operação, esse grande empreendimento, né, para construir a paz, que envolve não apenas o uso da força, muitas vezes o empreendimento da guerra, né, para construir a paz, mas também um grande número de funcionários e de instrumentos e mecanismos que buscam reconstruir aquela sociedade e promover ali uma paz sustentável. Então, ali desde os 90, a gente vai ter essas operações de paz cada vez mais ganhando centralidade na política internacional, para pensar a manutenção da paz internacional e também, né, a estabilidade securitária do mundo. E o Brasil, ele tem uma participação importante dentro dessas operações de paz. E dessa forma, né, se torna importante para os estudos estratégicos estudar e compreender um pouquinho mais como as operações de paz podem auxiliar, né, para que as nossas forças armadas tenham um melhor, digamos, desempenho estratégico, ou uma maior capacitação, ou até mesmo um aumento de profissionalização. E por que essas operações de paz, então, se tornam importantes para os estudos estratégicos? Porque a gente tem aqui no Brasil forças armadas que, se não for no caso de operações de paz, elas não estariam, digamos, treinando no campo de batalha. Então, esse empreendimento brasileiro de mandar grandes contingentes e até liderar operações de paz, como foi o caso da MINUSTAH no Haiti, é claro que existem problemáticas e a gente pode falar disso em outro momento, mas do ponto de vista estratégico, a gente tem ali essa possibilidade para que as nossas forças armadas, né, possam ir ao campo e treinar as táticas. E isso fomenta a profissionalização, enfim, o investimento técnico nas nossas forças armadas, e com isso ela traz ganhos do ponto de vista estratégico. Uma vez que a gente vai ter desde grandes quadros do exército, da aeronáutica e também da marinha pensando sobre o desenvolvimento dos conflitos, a gente também vai ter ali os oficiais empenhando em determinadas circunstâncias, que estrategicamente pode ser interessante para esse fomento ali de uma maior profissionalização, de um crescimento estratégico para as nossas forças armadas. Então, nesse sentido, e do ponto de vista da macroestratégia, qual é a importância da participação brasileira nas operações de paz da ONU? A gente pode destacar, sobretudo, a forma como o Brasil, né, enquanto governo, se utiliza das operações de paz, ou se utilizou por muito tempo. A gente tem diminuído a nossa participação nos últimos anos, mas se utilizou por muito tempo, sobretudo com o Lula, né, com os governos do Lula, para se projetar internacionalmente e reivindicar até mesmo uma modificação ali, uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU, mas, sobretudo, é isso. O Brasil pode se projetar internacionalmente, ganhar prestígio, acumular capital político do ponto de vista internacional ao se engajar em operações de paz. Então, para os estudos estratégicos, a ideia de operações de paz se torna latente justamente para pensar essa projeção brasileira no nível macro e esse treinamento, essa capacitação das nossas forças armadas do ponto de vista estratégico.